Imagine investir centenas de euros em canteiros elevados, reabastecendo-os com solo caro todos os anos, regando diariamente porque a umidade simplesmente desaparece. E no final do ano, você se pergunta se essa foi realmente a melhor solução. Enquanto todos pregam que os canteiros elevados são o futuro da jardinagem, um método está quase desaparecendo completamente da nossa memória coletiva. Um método que funciona há séculos, não requer materiais caros, armazena água como uma esponja e proporciona rendimentos com os quais os jardineiros de canteiros elevados só podem sonhar. Este método foi aperfeiçoado pelos nossos antepassados em tempos em que a autossuficiência não era uma escolha de estilo de vida, mas uma questão de sobrevivência. Se você está pensando seriamente em alimentar sua família a longo prazo, se não quer mais depender de supermercados, se quer entender como é a verdadeira resiliência no jardim, então continue assistindo a este vídeo. Porque o que estou lhe mostrando hoje pode mudar toda a sua abordagem para cultivar alimentos. E se você aprecia o fato de que aqui não são compartilhadas dicas superficiais, mas sim conhecimentos sólidos que realmente funcionam, inscreva-se no canal agora. Deixe um like para que mais pessoas saibam que existem alternativas. E fique até o fim, porque é aí que tudo se une em um sistema que pode torná-lo verdadeiramente independente. Vivemos em uma época em que os preços dos alimentos estão disparando, as cadeias de suprimentos tornaram-se frágeis e sentimos que os sistemas nos quais confiávamos não são mais tão estáveis quanto pensávamos. Ao mesmo tempo, estamos vivenciando um renascimento na jardinagem. As pessoas querem cultivar seu próprio alimento novamente, e a indústria reconheceu isso. Os canteiros elevados são comercializados como a solução perfeita. Práticos para as costas, organizados, modernos, e sim, eles têm o seu lugar. Mas ninguém fala das desvantagens. Ninguém fala sobre o fato de que nossos avós e os avós deles usavam um método completamente diferente, que não exigia plástico, nem madeira comprada, nem reabastecimento constante. Esse método chama-se Rugelkultur e é tão antigo quanto a própria agricultura. Rugelkultur significa literalmente cultura em montes. É um sistema no qual o material orgânico, especialmente a madeira, é disposto em camadas em montes longos e coberto com terra. Esses montes tornam-se organismos vivos que liberam nutrientes por anos, armazenam água e criam um microclima que faz as plantas explodirem em crescimento. Na Europa Central, esse método foi usado por séculos. Na Europa Oriental, nos Alpes, nos Cárpatos, em todos os lugares as pessoas entendiam que a natureza é um sistema perfeito se você aprender a trabalhar com ela em vez de contra ela. Na Hungria, esse método era chamado de Hotchecker. Na Alemanha, falava-se em canteiros de madeira morta. Na Áustria, foram os agricultores de montanha que tornaram suas encostas íngremes, férteis dessa maneira. Por que esse conhecimento quase desapareceu? Porque ele não pode ser vendido. Não requer kits, nem parafusos, nem reabastecimentos anuais. É radicalmente simples e radicalmente eficaz. E é exatamente por isso que não se encaixa em uma economia que prospera no consumo. Vamos falar de números, porque os números não mentem. Um canteiro elevado médio feito de madeira de lariço, de 1,20 m × 2,40 m, custa entre 200 e 400 euros, dependendo da qualidade. Além disso, você precisa de cerca de 350 a 600 litros de terra para enchê-lo. Uma terra de alta qualidade para canteiros elevados custa entre 10 e 20 euros por 40 litros. Isso significa que apenas o enchimento inicial custa entre 90 e 300 euros. No total, você gasta pelo menos 300 a 700 euros por um único canteiro elevado. Após 3 a 5 anos, o solo assenta, a madeira começa a apodrecer e você tem que reabastecer ou reconstruir. Calculado ao longo de 10 anos, você investe facilmente mais de 1.000 euros em um único canteiro elevado. Um canteiro de Rugelkultur custa apenas a madeira que você pode coletar e o seu tempo de trabalho.
Se você tiver acesso a uma floresta, a uma propriedade com árvores ou a um vizinho que queira se livrar de galhos, o material lhe custa 0 euros. Mesmo que precise comprar madeira, são talvez 50 a 100 euros por material que abastece um canteiro de Rugelkultur por 20 anos. Você pode pegar a terra do seu jardim, de uma obra ou de uma pilha de compostagem. Você não precisa de terra vegetal perfeita. Você precisa simplesmente de terra. A diferença não é apenas financeira. É uma questão de saber se você quer ser um consumidor dependente ou um produtor independente. Deixe-me explicar por que a Rugelkultur não é apenas uma alternativa aos canteiros elevados, mas superior em quase todos os aspectos. O primeiro princípio é o armazenamento de água, e é aqui que as coisas ficam realmente fascinantes. Um canteiro elevado é basicamente um recipiente de terra que fica acima do solo. Isso significa que o solo fica exposto ao ar por todos os lados. No verão, um canteiro elevado aquece como um forno. As paredes laterais, sejam de madeira ou metal, conduzem o calor para o interior. A posição elevada garante que o vento atinja o solo de todos os lados e leve a umidade. A umidade evapora mais rápido. As plantas precisam de água diariamente, às vezes até várias vezes. Especialmente em dias quentes, acima de 30 graus Celsius. Já falei com dezenas de jardineiros de canteiros elevados, e todos relatam a mesma coisa. Em julho e agosto, a rega torna-se uma tarefa diária. Alguns regam de manhã e à noite. Isso não significa apenas alto consumo de água. Também significa estresse. Se você estiver de férias, se estiver doente, se apenas teve um dia cansativo, suas plantas sofrem. Já vi canteiros elevados onde os tomates secaram porque não foram regados por 2 dias. 2 dias. Um canteiro de Rugelkultur funciona exatamente da maneira oposta. A madeira dentro do monte atua como uma esponja gigante. Madeira fresca, especialmente madeira macia como álamo, salgueiro ou amieiro, pode absorver o seu próprio peso em água. 1 metro cúbico de madeira de álamo fresca pesa cerca de 400 a 500 quilogramos e pode armazenar 200 a 300 litros de água. Imagine só, em um canteiro de Rugelkultur de 6 metros de comprimento, 1,40 metros de largura e 1 metro de altura, você tem cerca de 2 metros cúbicos de madeira. Isso corresponde a um volume de armazenamento de 400 a 600 litros de água. Não em um tanque, não em um container, mas bem ali onde suas plantas estão enraizadas. Mas fica ainda melhor. Quando a madeira apodrece, sua estrutura muda. Ela torna-se porosa e esponjosa. Essa estrutura é perfeita para o armazenamento de água. Após 2 a 3 anos, quando o processo de decomposição está bem encaminhado, a madeira apodrecida pode até absorver mais água do que a madeira fresca. Cria-se uma espécie de esponja natural que absorve a água a cada chuva e a libera lentamente ao longo de semanas. A ação capilar da madeira garante que a água seja puxada para cima, diretamente para a zona radicular de suas plantas. Conheço um jardineiro em Brandemburgo, uma das regiões mais secas da Alemanha. Ele criou 3 canteiros de Rugelkultur há 6 anos. No verão da onda de calor de 2018, quando até grandes árvores sofreram com o estresse hídrico e os agricultores não conseguiam mais irrigar seus campos, ele regou seus canteiros de Rugelkultur exatamente 3 vezes. 3 vezes em 4 meses. Os jardineiros de canteiros elevados de sua vizinhança regavam diariamente. Seus tomateiros cresceram mais de 2 metros de altura e deram frutos até outubro. Isso não é uma exceção. Esse é o sistema. Isso é física, não mágica. O segundo princípio é a dinâmica de nutrientes. E aqui se revela a verdadeira genialidade do sistema. Em um canteiro elevado, você coloca terra, as plantas absorvem os nutrientes, e após 1 ou 2 temporadas, você tem que fertilizar ou colocar terra nova. É um sistema linear. Você dá, as plantas tiram, e eventualmente não sobra nada.
O solo colapsa porque o material orgânico se esgota. Após 3 anos, você pode ter apenas 70% do volume original. Você reabastece, fertiliza, investe novamente. Um canteiro de Rugelkultur é um sistema regenerativo. A madeira no interior começa a apodrecer. Esse processo leva anos, para troncos grossos, até décadas. Um carvalho com 30 centímetros de diâmetro leva de 15 a 20 anos para apodrecer completamente. Uma faia, cerca de 10 a 15 anos. Madeiras macias como álamo ou salgueiro apodrecem mais rápido, em 5 a 8 anos. Mas isso é perfeito, porque significa uma liberação contínua e lenta de nutrientes por um longo período. À medida que a madeira apodrece, os nutrientes que estavam presos nela são liberados. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, todos os oligoelementos. 1 metro cúbico de madeira contém cerca de 2 a 4 quilogramas de nitrogênio, 0,5 a 1 quilograma de fósforo e 1 a 2 quilogramas de potássio. Pode não parecer muito, mas é liberado ao longo de anos. Lentamente, de forma constante, exatamente quando as plantas precisam. Não há lixiviação, nem excesso de fertilização, nem deficiência. O sistema regula-se sozinho. E depois há o calor. A decomposição de material orgânico é um processo exotérmico. Calor é liberado. Em uma pilha de compostagem fresca, você pode medir temperaturas de 60 a 70 graus Celsius. Em um canteiro de Rugelkultur, o processo é mais lento, mas ainda mensurável. Na primavera, quando a temperatura do solo em um canteiro normal é de 8 a 10 graus Celsius, você mede 12 a 15 graus Celsius dentro de um canteiro de Rugelkultur. Isso significa que você pode plantar de 3 a 4 semanas antes. No outono, quando chega a primeira geada, o calor residual no monte mantém as raízes protegidas. Você pode colher por 2 a 3 semanas a mais. No total, você ganha de 6 a 8 semanas de temporada de cultivo por ano. Em um clima que está se tornando cada vez mais imprevisível, isso vale ouro. Mas a melhor parte vem agora. Enquanto a madeira apodrece, o humus é criado. Não apenas qualquer humus, mas humus permanente estável. Este humus é o resultado de um processo complexo, no qual fungos, bactérias e organismos do solo decompõem a madeira em seus componentes e os remontam. Este humus é escuro, esfarelado e cheira a solo de floresta. Ele possui uma alta capacidade de troca catiônica, o que significa que pode reter nutrientes e liberá-los quando necessário. Melhora a estrutura do solo. Torna os solos pesados mais soltos. Dá estrutura aos solos arenosos e sequestra carbono. Após 5 anos, o solo em um canteiro de Rugelkultur é tão fértil que você praticamente não precisa mais de fertilizantes. Tenho um canteiro de Rugelkultur em meu próprio jardim que iniciei há 8 anos. Não adicionei composto ou fertilizante há 5 anos. Nada. Eu faço cobertura morta com aparas de grama. Só isso. Os tomates são mais abundantes a cada ano, as abóboras maiores, as batatas mais numerosas. O solo é tão vivo que posso cavar 30 centímetros de profundidade com a mão sem sentir resistência. Há minhocas sem fim. Isso não é coincidência. Esse é o resultado de um sistema que instalei uma vez e deixei funcionar. O terceiro princípio é a utilização do espaço e a área de plantio. Matematicamente é simples, mas os efeitos são enormes. Um canteiro elevado é plano. Você tem a área ocupada, nada mais. Se o seu canteiro mede 1,2 vezes 2,4 metros, você tem 2,88 metros quadrados de área de plantio. Um canteiro de Rugelkultur, com a mesma área ocupada, mas com 1 metro de altura, tem cerca de 4 a 4,5 metros quadrados de área de superfície devido à forma inclinada. Isso é mais de 40% a mais de área de plantio no mesmo espaço. Mas isso é apenas o começo.
Os diferentes lados de um canteiro de Rugelkultur oferecem diferentes microclimas. E se você entender isso, se você usar isso, sua produtividade se multiplica. O lado sul de um canteiro de Rugelkultur, especialmente se ele estiver orientado de leste a oeste, recebe sol pleno. É quente, seca mais rápido e é perfeito para culturas que amam o calor. Aqui você planta tomates, pimentões, berinjelas, melões, abóboras. Essas plantas precisam de calor, precisam de sol e conseguem lidar com as raízes mais secas. O lado sul inclinado oferece exatamente isso. O lado norte é mais fresco e úmido. Recebe luz indireta, sol pela manhã, sombra ao meio-dia da crista do monte. Seca mais lentamente e permanece úmido por mais tempo. Isso é ideal para culturas que tendem a pendoar no calor. Alfaces, espinafres, acelgas, rúcula, verduras asiáticas. No auge do verão, quando a alface em um canteiro plano pendoa e torna-se amarga após 2 semanas, você pode colher alface crocante durante todo o verão no lado norte de um canteiro de Rugelkultur. Falo por experiência própria. Colho alface de maio a setembro, porque o lado norte do meu canteiro de Rugelkultur cria um microclima que é perfeito para alfaces. A crista do monte, o ponto mais alto, é a mais seca. Aqui a água evapora rapidamente. Aqui a drenagem é perfeita. Este é o lugar para ervas: tomilho, alecrim, sábia, orégano, lavanda. Essas plantas mediterrâneas odeiam pés molhados. Na crista de um canteiro de Rugelkultur, elas encontram condições perfeitas. Tornam-se arbustivas, aromáticas, resilientes e ficam fantásticas. Um canteiro de Rugelkultur com tomilho e lavanda florescendo na crista não é apenas produtivo, é bonito. A base do monte, onde ele transita para o solo, é a mais úmida. A água se acumula aqui. O solo aqui está sempre ligeiramente úmido. Isso é perfeito para plantas exigentes que precisam de muita água. Abobrinha, abóbora, pepinos. Essas plantas têm folhas enormes. Elas transpiram enormemente. Elas precisam de umidade constante. Na base de um canteiro de Rugelkultur, elas conseguem exatamente isso, sem que você precise regar diariamente. Assim, em um único canteiro de Rugelkultur, você pode criar zonas para plantas completamente diferentes. Você não apenas usa mais espaço, você o usa de forma mais inteligente. Você trabalha com as condições naturais do monte, com sol, sombra, umidade, drenagem. Isso é permacultura em sua forma mais pura. É assim que os humanos cultivam com sucesso há milênios, antes de esquecermos que a natureza é um sistema, não um problema a ser resolvido. O quarto princípio é a longevidade e a eficiência de custos. E aqui revela-se a diferença dramática entre uma solução de curto prazo e um sistema de longo prazo. Um canteiro elevado de madeira dura talvez de 5 a 10 anos, dependendo do tipo de madeira e do clima. A madeira de lariço dura mais do que o pinho, mas até o lariço acaba apodrecendo. As tábuas entortam, a construção torna-se instável e os parafusos enferrujam. Em algum momento, a decisão deve ser tomada: reparar ou reconstruir. Ambos custam dinheiro e tempo. Um canteiro elevado de plástico pode durar mais tempo, talvez 15 a 20 anos. Mas o plástico é ecologicamente problemático. Muitas vezes contém plastificantes que podem ir para o solo. Ele se desgasta ao sol, torna-se quebradiço, ganha rachaduras e, no final, você tem uma grande peça de resíduo plástico que deve ser descartada. Isso é realmente sustentável? É realmente o futuro que queremos? Um canteiro de Rugelkultur não custa praticamente nada em materiais. Você precisa de madeira e pode encontrá-la em qualquer lugar. Se você tem uma propriedade com árvores, galhos são produzidos regularmente. Se você derruba árvores ou as manda derrubar, você tem troncos. Se você tem uma floresta por perto, muitas vezes pode pegar árvores caídas que ninguém usa. Os guardas florestais muitas vezes ficam felizes
quando alguém retira madeira danificada por tempestades ou madeira de desbaste. Os pátios municipais às vezes têm resíduos verdes dos quais querem se livrar. Mesmo que você precise comprar madeira, os custos são mínimos. Lenha que não serve mais para queimar, porque já começou a apodrecer, é perfeita para canteiros de Rugelkultur e muitas vezes é gratuita ou muito barata de obter. Não paguei um centavo por madeira para o meu último canteiro de Rugelkultur. Tenho um vizinho que podou árvores frutíferas, 5 horas de trabalho e tive material suficiente para um canteiro de Rugelkultur de 8 metros de comprimento. Peguei a terra de uma obra na vizinhança, onde um porão estava sendo escavado. Eles queriam descartar a terra. Eu a busquei. Custo: 0 euros. Mas a real diferença não está no preço inicial. A real diferença reside no que acontece após 5, 10, 20 anos. Você tem que renovar um canteiro elevado. Um canteiro de Rugelkultur fica melhor. No primeiro ano, ele é o menos produtivo, porque o sistema ainda está se ajustando. No segundo ano, a decomposição começa realmente e os rendimentos aumentam. No terceiro ano, atinge o seu pico, e esse pico permanece por anos, por décadas. Conheço canteiros de Rugelkultur que existem há 15 anos e ainda são produtivos. Os montes tornaram-se mais planos nesse meio tempo porque a madeira assentou, mas o solo é tão rico, tão vivo, que você pode continuar cultivando nele sem problemas. Se você calcular quanto custa um canteiro elevado ao longo de 20 anos, acabará gastando entre 1.500 e 3.000 euros. Construção, solo, reabastecimento, reconstrução potencial. Um canteiro de Rugelkultur custa talvez 100 euros e o seu tempo de trabalho durante o mesmo período. Mesmo se valorizar o seu trabalho em 20 euros por hora, e mesmo que precise de 2 dias para a construção, você chega a 400 euros. Isso é uma fração do que custa um canteiro elevado. E após esses 20 anos, você não apenas economizou dinheiro, você também desenvolveu uma compreensão profunda de como os sistemas naturais funcionam. Esse conhecimento não tem preço. O quinto princípio é a inteligência ecológica. E aqui entramos em um território que a maioria dos jardineiros não entende, porque é invisível. Um canteiro elevado é um sistema isolado. O solo nele tem pouca ligação com o solo circundante. Sim, as minhocas podem migrar de baixo se o canteiro elevado não tiver fundo, mas o movimento é limitado. O canteiro elevado é uma ilha, separada do solo vivo ao seu redor. Os micro-organismos de que você precisa devem ser introduzidos através de composto, cobertura morta ou fertilizante. Um canteiro de Rugelkultur faz parte do solo vivo. Não é uma ilha, é uma elevação no mesmo ecossistema. Os organismos que vivem no solo migram para dentro. As minhocas cavam seus túneis de baixo para cima, através da terra e para dentro da madeira. Elas transportam material orgânico para baixo, trazem solo para cima e misturam tudo. Suas excreções, o humus de minhoca, são um dos fertilizantes mais valiosos de todos. Em um canteiro de Rugelkultur bem estabelecido, você encontra minhocas em bandos. Eu já contei. Em uma pá de solo do meu canteiro de Rugelkultur, encontra em média de 10 a 15 minhocas. Isso é um sinal de solo extremamente saudável. Mas as minhocas são apenas o começo. A madeira atrai fungos. Os fungos são os verdadeiros mestres da decomposição. Eles podem quebrar a celulose e a lignina, os principais componentes da madeira. E enquanto fazem isso, formam micélios, redes em forma de fios que se estendem por todo o canteiro de Rugelkultur. Esses micélios não são apenas decompositores. Eles também são redes de transporte. Eles se conectam com as raízes das plantas, formando simbioses micorrízicas. Os fungos dão às plantas nutrientes e água que obtêm do solo e da madeira em decomposição. As plantas dão aos fungos o açúcar que produzem através da fotossíntese. É uma parceria, e ambos se beneficiam. Essas redes micorrízicas tornam suas plantas mais resilientes.
Plantas com micorrizas podem sobreviver melhor à seca, porque os fios fúngicos trazem água de uma área muito maior do que as raízes sozinhas conseguiriam. São mais resistentes a doenças, porque os fungos produzem substâncias mensageiras que fortalecem o sistema imunológico da planta. Crescem melhor porque têm acesso a nutrientes que seriam inalcançáveis sem os fungos. E depois há os insetos e outros animais. A madeira no canteiro de Rugelkultur atrai larvas de besouros. Muitas espécies de besouros depositam seus ovos na madeira em decomposição, e as larvas comem o seu caminho através da madeira, triturando-a, tornando-a mais acessível para bactérias e fungos. Besouros das rosas, besouros rinocerontes, vacas loiras. Todas essas espécies se beneficiam da madeira apodrecida, e enquanto decompõem a madeira, elas mesmas tornam-se alimento para pássaros, ouriços e musaranhos. Você está criando uma cadeia alimentar. Os besouros terrestres mudam-se para lá porque há muitos esconderijos em um canteiro de Rugelkultur. Muitos vãos entre os pedaços de madeira. Os besouros terrestres são predadores. Eles comem lesmas, ovos de lesmas, pulgões, tudo o que poderia prejudicar suas plantas. Uma única larva de besouro terrestre pode comer centenas de ovos de lesma em sua vida. Se você tiver besouros terrestres em seu jardim, não precisará de pesticidas para lesmas. As aranhas constroem suas teias entre as plantas, capturando moscas, mosquitos e pulgões. Sapos e lagartos encontram abrigo nas cavidades do monte, caçando lesmas e insetos à noite. Você não está apenas construindo um canteiro, você está criando um habitat, e esse habitat regula-se sozinho. As pragas são mantidas sob controle por insetos benéficos. As doenças não se espalham porque a diversidade biológica é tão alta que nenhum organismo consegue dominar. Não estou falando metaforicamente. Estou falando de algo que você pode ver, ouvir e sentir. Meu canteiro de Rugelkultur zumbi no verão. Abelhas, mamangabas, moscas das flores, tudo está lá. À noite, ouço sapos coachando. Pela manhã, vejo pássaros canoros procurando insetos entre as plantas. Isso é um ecossistema funcional. É assim que um jardim deve ser. O sexto princípio é a adaptabilidade. Os canteiros elevados são rígidos. Você os compra em um tamanho específico. Você os constrói de acordo com as instruções. Você tem pouca margem de manobra. Você pode criar um canteiro de Rugelkultur em qualquer forma e tamanho concebíveis. Você pode fazer um monte pequeno, de 50 centímetros de altura e 2 metros de comprimento, perfeito para um jardim pequeno ou para um teste. Você pode construir um monte gigante, de 1,50 m de altura e 10 metros de comprimento, se tiver espaço e madeira. Você pode criar vários montes pequenos, ou um único grande. Você pode fazê-los retos ou curvos, como uma barreira visual ou como um limite. A forma segue suas necessidades, não um modelo. Você pode criar canteiros de Rugelkultur em qualquer solo, em argila, em areia, em brita, até mesmo em um gramado, sem ter que trabalhar o solo por baixo. Se você tem um jardim onde o solo está compactado e nada quer crescer, basta colocar um canteiro de Rugelkultur por cima. A madeira cria estrutura, a decomposição solta o solo por baixo, as minhocas escavam através dele e, após alguns anos, até mesmo o solo argiloso compactado torna-se subitamente fértil. Se você mora em uma região ameaçada por inundações, os canteiros de Rugelkultur oferecem proteção elevada. Suas plantas ficam mais altas, sem que você precise de construções caras de canteiros elevados. Em uma inundação de 20 ou 30 centímetros de altura, seus tomates em um canteiro de Rugelkultur estão seguros, enquanto se afogariam em um canteiro plano. E aqui está algo que quase ninguém considera. Os canteiros de Rugelkultur são dinâmicos. No primeiro ano, eles são altos e íngremes. Após 3 anos, eles assentam, tornam-se mais planos e a forma muda. Após 10 anos, tornaram-se um monte suave, quase nivelado.
Mas isso não é um problema. É uma oportunidade. Você pode colocar novas camadas, elevando o monte novamente, ou deixar que ele se torne plano e ter o melhor solo que se possa imaginar naquele local. Você pode continuar um canteiro normal ali, sem nunca mais ter que fertilizar muito. Fique por aqui, porque agora vem a parte que a maioria das pessoas ignora e que decide o sucesso ou o fracasso. Como você realmente cria um canteiro de Rugelkultur? É mais fácil do que você pensa, mas há sutilezas que fazem a diferença entre um canteiro medíocre e um que o alimenta por anos. Primeiro, você escolhe o local. Idealmente, é uma orientação leste-oeste, para que o lado sul do monte receba sol máximo e o lado norte permaneça fresco. Mas se o seu jardim não permitir isso, a orientação norte-sul também funciona. Você não precisa de solo perfeito, mas evite o encharcamento. Se você tem uma área onde a água fica parada após cada chuva, esse não é o lugar certo. Um canteiro de Rugelkultur armazena água, mas não gosta de ficar inundado. Se você só tiver essas áreas, deve primeiro providenciar drenagem. Talvez através de uma vala ou de uma camada de drenagem de brita grossa. Em seguida, você marca a área ocupada. Um canteiro de Rugelkultur não deve ter mais de 1,20 a 1,60 metros de largura para que você possa alcançá-lo facilmente de ambos os lados, sem ter que pisar no canteiro. O comprimento depende de você. Já vi canteiros de Rugelkultur que tinham 3 metros de comprimento e alguns que passavam de 20 metros. O meu próprio tem 8 metros de comprimento, 1,40 metros de largura e cerca de 1 metro de altura. Esse é um bom tamanho para começar. Algumas pessoas cavam o solo no local marcado, com cerca de 20 a 30 centímetros de profundidade. Isso tem a vantagem de você ter mais terra para cobrir o monte e de o monte ficar um pouco mais fundo no chão, o que lhe dá estabilidade. No entanto, não é estritamente necessário. Você também pode construir seu canteiro de Rugelkultur diretamente no chão. Eu já fiz as duas coisas, e ambas as variantes funcionam. Se você cavar, coloque a terra de lado. Você precisará dela mais tarde. Agora vem a madeira. Esta é a parte mais importante. Então vamos falar sobre isso em detalhes. Use troncos grossos ou galhos como base. Quanto mais grossa a madeira, mais tempo o sistema dura. Um tronco com 30 centímetros de diâmetro é melhor do que 3 galhos com 10 centímetros. Por quê? Porque a madeira mais grossa apodrece mais lentamente e fornece água e nutrientes por mais tempo. As peças mais grossas vão no meio do monte, onde ele será mais alto. Galhos menores vão nas laterais. Que tipo de madeira você deve usar? Basicamente qualquer uma, mas existem diferenças. Madeiras macias como álamo, salgueiro, bétula e amieiro apodrecem mais rápido, entre 5 a 8 anos. Elas liberam nutrientes mais rápido e são boas para o começo se você quiser ver resultados rápidos. Madeiras duras como carvalho, faia, freixo e bordo apodrecem mais lentamente, de 10 a 20 anos. São melhores para sistemas de longo prazo. Madeiras de coníferas como pinheiro e abeto ficam em algum lugar no meio, de 8 a 12 anos. Tem a vantagem de que inicialmente possuem um efeito um tanto fungicida devido à resina, o que pode reduzir as doenças fúngicas nas plantas. Evite madeira tratada, madeira com tinta ou madeira com produtos químicos. Você não quer toxinas no seu jardim. Todo o resto está liberado. Mesmo a madeira que já começou a apodrecer é perfeita. Algumas pessoas pensam que apenas a madeira fresca funciona. O oposto é verdadeiro. A madeira parcialmente apodrecida já está colonizada por fungos. O processo de decomposição começa mais rápido. Os nutrientes tornam-se disponíveis mais cedo. Coloque os troncos paralelos ao longo do comprimento do monte ou empilhe-os transversalmente. Ambos funcionam. Se os colocar paralelos, você terá uma estrutura mais uniforme. Se os empilhar transversalmente, mais cavidades e mais circulação de ar são criadas.
O processo de decomposição corre mais rápido. Eu prefiro uma mistura. A camada inferior paralela, depois uma camada transversal, depois paralela novamente. Isso dá estabilidade e aeração ao mesmo tempo. É importante que não restem grandes cavidades. Se houver vãos entre os troncos grossos, preencha-os com gravetos menores, ramos ou paus. Quanto mais densamente embalada estiver a madeira, melhor o monte manterá sua forma mais tarde. Mas não exagere. Algumas cavidades são realmente boas. Elas fornecem abrigo para animais e ar para a decomposição aeróbica. Algumas pessoas perguntam se a madeira deve ser descascada. Não. A casca faz parte do sistema. Ela apodrece junto. É alimento para os organismos que se mudarão para lá. Alguns perguntam se devem triturar os galhos. Apenas se você tiver galhos muito longos e difíceis de manejar. Caso contrário, não. A madeira inteira dura mais, armazena mais água e libera nutrientes por um período mais longo. A primeira camada vai sobre a madeira, material orgânico. Isso é crucial, e muitos cometem erros aqui. Essa camada deve ser rica em nitrogênio para compensar a fixação inicial de nitrogênio da madeira em decomposição. Bons materiais são torrões de grama, virados com as raízes para cima, aparas de grama, mas não muito grossas, ou elas apodrecerão e federão. Folhas, especialmente de árvores fixadoras de nitrogênio, como o amieiro ou a robínia, composto semi-acabado, a melhor coisa de todas. Resíduos verdes de plantas ricas em nitrogênio, como urtigas ou trevo, esterco. Se você tiver acesso a esterco de cavalo, esterco de vaca ou esterco de galinha, isso é fantástico. Essa camada deve ter de 10 a 20 centímetros de espessura sobre todo o monte. Tem duas funções. Preenche os vãos entre a madeira, evitando que o solo afunde mais tarde, e introduz nitrogênio no sistema. A madeira tem uma relação carbono-nitrogênio de cerca de 500:1. À medida que apodrece, os micro-organismos precisam de nitrogênio. Se não o encontrarem na camada rica em nitrogênio, eles o retiram do solo circundante e das raízes das plantas. Suas plantas sofrerão então de deficiência de nitrogênio. A camada rica em nitrogênio evita isso. Agora vem o solo. Se você tem boa terra de jardim, perfeito. Se não, use o que tiver. Você pode pegar terra da sua propriedade. Pode pegá-la de uma obra. Pode comprá-la se necessário. A qualidade não é tão decisiva quanto a maioria pensa. O solo melhorará através da decomposição da madeira e da atividade dos organismos. Fiz o meu último canteiro de Rugelkultur com escavação de uma obra. Um solo bastante argiloso e pobre. Após 2 anos, ele estava mais escuro, mais esfarelado e mais vivo do que a minha melhor terra de jardim. A camada de solo deve ter pelo menos 20 a 30 centímetros de espessura em todo o monte. Na crista, o ponto mais alto, um pouco mais grossa, 40 centímetros ou mais. Aqui você colocará plantas com raízes profundas. Elas precisam de espaço. Nas laterais, 20 centímetros é suficiente, onde você pode plantar culturas de raízes rasas como alface. Molde o monte enquanto aplica o solo. As laterais não devem ser muito íngremes, ou o solo deslizará. Um ângulo de 30 a 45 graus é ideal. Você pode moldar o solo com as mãos e pressioná-lo com uma pá. Não se preocupe se não parecer perfeito. O monte vai assentar e a forma vai mudar. Isso é normal. Se quiser, pode colocar uma camada final de cobertura morta. Palha, feno, aparas de grama, folhas, lascas de madeira. A cobertura morta retém a umidade, suprime as ervas daninhas e alimenta os animais do solo. Eu sempre cubro meus canteiros de Rugelkultur com cerca de 5 a 10 centímetros de espessura. No primeiro ano, a cobertura morta assenta, apodrece parcialmente e torna-se parte do sistema. E é isso. Você agora tem um monte de madeira, material orgânico e terra. Talvez tenha levado um dia, talvez 2,
dependendo do tamanho e de quanta ajuda você teve. Mas o que você criou irá alimentá-lo por anos. No primeiro ano, o monte vai assentar. Isso é normal e desejável. Ele pode perder de 20 a 30% da sua altura porque a madeira começa a apodrecer, as cavidades fecham e o solo afunda. Isso não é um problema. No primeiro ano, a decomposição estará apenas começando e você poderá notar que algumas plantas crescem menos bem do que o esperado. Isso ocorre porque o sistema está se ajustando, os micro-organismos estão se instalando e os processos estão começando. Use o primeiro ano para plantas pouco exigentes. As batatas são absolutamente perfeitas. Elas crescem em quase qualquer solo. Perdoam erros. Soltam o solo com suas raízes. Beneficiam-se do calor da decomposição inicial. E a colheita é fácil. Você puxa a planta e as batatas vêm com ela. As abóboras são ideais para o primeiro ano. Elas têm raízes enormes que penetram fundo na madeira e a quebram. Trazem fungos micorrízicos que colonizam o sistema. Suas folhas grandes sombreiam o solo, mantêm-no úmido e suprimem as ervas daninhas. E as abóboras são muito exigentes. Elas usam os primeiros nutrientes que são liberados. A partir do segundo ano, o sistema literalmente explode. A decomposição está a todo vapor. Os nutrientes estão fluindo, a água está disponível e a micorriza está estabelecida. Agora você pode cultivar tudo o que quiser. Os tomates atingirão alturas de mais de 2 metros, maciços com caules grossos, produzindo de julho a outubro. Tive tomateiros no meu canteiro de Rugelkultur que cresceram tanto que tive que sustentá-los com cordas. Uma única planta produziu mais de 20 quilogramas de frutos. As abobrinhas transformam-se em monstros. Em terrenos planos, muitas vezes você luta com o oídio nas abobrinhas. As plantas ficam doentes após 6 semanas. A colheita colapsa. Em um canteiro de Rugelkultur com drenagem perfeita, solo saudável e suporte micorrízico, as abobrinhas permanecem saudáveis até a primeira geada. Você colhe de julho a outubro, quilo após quilo. As alfaces serão mais tenras do que qualquer coisa que você já comeu. No lado norte do meu canteiro de Rugelkultur, colho alfaces no auge do verão, que são tão suculentas e crocantes que os visitantes não acreditam que vêm do meu jardim. O segredo é o microclima, mais fresco, mais úmido, sem o calor brutal do meio-dia que geralmente destrói a alface. Aqui está algo que a maioria das pessoas não entende. No primeiro ano, você mal precisa regar um canteiro de Rugelkultur. A madeira está cheia de água. Se você o instalar na primavera, a madeira estará úmida do inverno. Quando chove, a madeira absorve a água como uma esponja. No verão, quando outros jardineiros estão regando diariamente, suas plantas no canteiro de Rugelkultur permanecem verdes e suculentas. Você rega talvez uma vez por semana, talvez a cada 10 dias, durante o calor extremo. Isso é tudo. A partir do segundo ano, você rega ainda menos. A madeira apodrecida armazena a água ainda melhor do que a madeira fresca. As redes micorrízicas transportam a água de forma eficiente. As plantas criam raízes profundas na madeira, onde há sempre umidade. Em alguns verões, não reguei meu canteiro de Rugelkultur de forma alguma. Zero. Apenas a chuva. E as plantas estavam mais saudáveis do que nos anos em que reguei os canteiros tradicionais. Agora você pode estar se perguntando: e as pragas? E as doenças? Aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir, porque não se encaixa em um mundo que quer vender um produto para cada problema. Um sistema saudável é resiliente. As pragas e doenças não são o problema. Plantas fracas em solo doentio são o problema. Em um canteiro de Rugelkultur, a diversidade biológica prevalece. A madeira atrai besouros terrestres que comem ovos de lesma. Atrai milípedes que decompõem o material orgânico. Atrai aranhas que capturam pulgões. Os sapos encontram esconderijos nas cavidades e caçam lesmas à noite. Os pássaros vêm e pegam lagartas das plantas de couve.
O sistema regula-se sozinho. As próprias plantas são mais saudáveis porque são constantemente supridas com nutrientes e água. Uma planta bem nutrida tem paredes celulares mais grossas, mais metabólitos secundários e um sistema imunológico mais forte. Ela é menos atraente para as pragas. Os pulgões preferem plantas estressadas com alto teor de açúcar na seiva. Plantas saudáveis têm níveis de nutrientes equilibrados, menor teor de açúcar e não interessam aos pulgões. É claro que você não estará completamente livre de problemas. Nenhum jardim está. Você terá lesmas, poderá ver oídio, pulgões, lagartas, mas verá que os problemas são menores e mais manejáveis. Você notará que os equilíbrios naturais, muitas vezes, se estabelecem sem que você precise intervir. Uma colônia de pulgões aparece e 3 dias depois, as joaninhas estão lá para dizimá-los. As lesmas comem a alface, mas o sapo em seu canteiro de Hugelkultur come as lesmas mais rápido do que elas conseguem se multiplicar. Não uso um agente químico no meu jardim há 5 anos. Nenhum pesticida para lesmas, nenhum fungicida, nenhum inseticida. Não preciso deles. Meu jardim regula-se sozinho, porque criei sistemas que funcionam. Os canteiros de Hugelkultur são uma parte central desses sistemas. O que estou lhe dizendo agora é crucial, e não posso enfatizar o suficiente. Muitas pessoas constroem um canteiro de Hugelkultur e esperam perfeição imediata. Elas veem que nem tudo corre de forma ideal no primeiro ano e desistem. Dizem que os canteiros de Hugelkultur não funcionam. Voltam para o que conhecem. Esse é um erro trágico, porque não pensaram no sistema até o fim. Um canteiro de Hugelkultur é um investimento no futuro. Não é para pessoas que querem resultados rápidos ou esperam rendimentos perfeitos na próxima temporada. É para pessoas que entendem que as melhores coisas levam tempo. No primeiro ano, o sistema aprende. Os micro-organismos instalam-se, os fungos espalham-se, a decomposição começa e os processos iniciam. No segundo ano, o sistema começa a funcionar. Os nutrientes tornam-se disponíveis, a água é armazenada e os rendimentos aumentam significativamente. A partir do terceiro ano, o sistema mostra do que é realmente capaz. E a partir daí, só melhora. Ano após ano, durante décadas. Se você acha que 3 anos é muito tempo, então você tem a mentalidade de um consumidor, não de um autossuficiente. Nossos antepassados pensavam em gerações. Eles plantavam árvores frutíferas que seus netos colheriam. Eles construíam sistemas que deveriam durar décadas. Eles entendiam que a segurança real não vem de soluções de curto prazo, mas de sistemas de longo prazo. Nós esquecemos disso. Vivemos em um mundo que sugere que tudo deve estar imediatamente disponível. Café instantâneo, fast food, entrega no mesmo dia. Esquecemos como esperar, como ter paciência, como pensar em ciclos de longo prazo. Mas a natureza não pode ser acelerada. Uma árvore cresce no seu próprio ritmo. O solo desenvolve-se ao longo de anos. Um ecossistema precisa de tempo para se estabelecer. Se você estiver disposto a ter essa paciência, se estiver disposto a investir 3 anos para criar um sistema que o alimentará pelos próximos 20, 30 anos, então esse investimento se multiplicará 1000 vezes. Então você não terá apenas um canteiro produtivo. Você terá um pedaço de independência. Você terá um sistema que funciona, não importa o que aconteça. Seca. O canteiro de Hugelkultur armazena água. Fertilizante caro. O canteiro de Hugelkultur produz seus próprios nutrientes. Escassez de suprimentos. Você não depende de entregas. Deixe-me mostrar como tudo isso se une, como todos os princípios interagem para formar um sistema que é maior do que a soma das suas partes. Você tem um canteiro de Hugelkultur. Ele armazena água através da madeira no interior. Ele libera nutrientes através da decomposição. Oferece mais área de plantio através da sua forma. Cria microclimas através da sua exposição. Não custa quase nada em materiais. Fica melhor com o tempo, não pior. É um ecossistema vivo que se regula.
O que isso significa para você especificamente? Significa que em uma área equivalente a um canteiro elevado médio, você pode produzir de 60 a 80% mais alimentos. Significa que você pode gastar 10 horas de trabalho por ano neste canteiro, em vez de 50 horas em um canteiro tradicional. Significa que você é mais resiliente contra secas, contra chuvas fortes, contra climas extremos. Significa que você é mais independente de mercados, preços e cadeias de suprimentos. Significa que você tem um pedaço de soberania real no seu jardim. Imagine que você tem 4 canteiros de Rugelkultur no seu jardim. Cada um tem 7 metros de comprimento, 1,40 m de largura e 1 metro de altura. Isso corresponde a cerca de 40 metros quadrados de área ocupada. Mas devido à forma do monte, você tem 60 metros quadrados de área de plantio. Você planta estrategicamente. No lado sul do primeiro monte, tomates, 12 plantas. Cada uma produz de 15 a 20 quilos, totalizando 180 a 240 quilos de tomates. No lado norte, alface, plantada em rotação. Uma nova linha a cada 2 semanas. De maio a setembro, você colhe continuamente. Na crista, ervas, tomilho, alecrim, orégano, manjericão. Na base, abobrinha. 4 plantas, cada uma rendendo de 10 a 15 quilos. Segundo canteiro de Rugelkultur, lado sul, pimentões e berinjelas. Lado norte, acelga e espinafre. Ervas na crista, abóbora na base. 2 plantas. Cada uma produz de 3 a 5 abóboras grandes, além de inúmeras pequenas. Terceiro canteiro de Rugelkultur. Lado sul, melões e pepinos. Lado norte, verduras asiáticas e rúcula, cebolinha e salsa na crista. Batatas sob cobertura morta na base. Colheita de 30 a 40 quilos. Quarto canteiro de Rugelkultur. Campo experimental. Culturas exóticas, novas variedades, coisas que você quer testar. Você usa cada centímetro, cada microzona, cada vantagem. Após 3 anos, esses 4 canteiros de Rugelkultur produzem mais alimentos do que 15 canteiros elevados tradicionais com a mesma área ocupada. E tudo isso sem você ter que regar todos os dias, sem comprar terra cara, sem usar fertilizantes químicos. Você trabalha com a natureza, não contra ela. Você é parte do sistema, não o seu mestre. Mas é mais do que apenas produtividade. É sobre uma filosofia. Quando você cria um canteiro de Rugelkultur, toma uma decisão fundamental. Decide trabalhar com a natureza, entender seus princípios, usar seus sistemas. Escolhe a regeneração em vez da extração. Escolhe pensar a longo prazo, em ciclos, em vez de trimestres. E é exatamente disso que precisamos hoje, neste tempo. Vivemos em um mundo projetado para o lucro a curto prazo, para soluções rápidas, para o consumo. Tudo deve estar imediatamente disponível, ser barato, conveniente. Mas essa forma de pensar leva às crises que vemos. Solos que estão exaustos, porque durante décadas apenas se tirou, mas nada se devolveu. Mudanças climáticas, porque queimamos combustíveis fósseis sem pensar nas consequências. Sistemas alimentares que colapsam, porque baseiam-se em cadeias de suprimentos globais que quebram a menor perturbação. Os grandes desafios do nosso tempo não podem ser superados com soluções rápidas. A crise climática, a degradação do solo, a fragilidade de nossos sistemas alimentares, a perda de biodiversidade. Tudo isso requer um repensar fundamental. Precisa de pessoas que entendam que as soluções reais levam tempo, que exigem paciência, conhecimento, compromisso, mas que são então muito mais robustas, muito mais sustentáveis, muito mais eficazes. Um canteiro de Rugelkultur é um pequeno passo. Não é a solução para todos os problemas, mas é um símbolo. Mostra que existe outro caminho, que não temos que ser dependentes de produtos que nos vendem, que podemos criar sistemas que funcionam, que são regenerativos, que nos alimentam e, simultaneamente, melhoram o solo,
sequestram carbono e criam habitat. Quero ser honesto com você. Criar um canteiro de rugelculture é um trabalho físico. Você vai carregar madeira, talvez troncos pesando 50 ou 100 quilogramas. Vai mover terra, carrinhos de mão cheios, carga após carga. Vai suar, seus músculos vão queimar. À noite, você estará exausto. Não é tão conveniente quanto encomendar um canteiro elevado pré-fabricado online, buscá-lo de carro e aparafusá-lo em 1 hora. Mas esse é exatamente o ponto. Acostumamo-nos com a conveniência, e essa conveniência tornou-nos fracos. Tornou-nos dependentes. Dependentes de cadeias de suprimentos que não controlamos. Dependentes de dinheiro que temos que ganhar. Dependentes de sistemas que estão fora do nosso poder. Toda vez que você escolhe a conveniência, abre mão de um pedaço de independência. Se você estiver disposto a investir um fim de semana, a trabalhar fisicamente, a colocar as mãos na terra, então criará algo que ninguém pode tirar de você. Criará um sistema que o alimentará pelos próximos 20 anos. Ganhará conhecimento, conhecimento prático, aplicável, que não tem preço. Ganhará habilidades que o tornarão mais independente. Ganhará autoconfiança, porque sabe que pode criar algo, que pode cuidar de si mesmo. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Não em ações, não em ouro, não em seguros, em habilidades, em sistemas, em independência, na capacidade de cultivar alimentos para si mesmo, para sua família, para sua comunidade. Essa habilidade é atemporal. Era valiosa há 1000 anos. É valiosa hoje. Será valiosa em 100 anos. E aqui está algo que quase ninguém menciona, mas que é talvez o mais importante. A capacidade de cultivar alimentos muda sua atitude psicológica em relação ao mundo. Quando você sabe que pode se alimentar, não importa o que aconteça, uma grande parte do medo que muitas pessoas sentem hoje desaparece. O medo da perda de emprego, da inflação, das crises. Você não é mais tão vulnerável. Você tem um alicerce. Essa segurança interior não tem preço. É o que nossos antepassados tinham e o que nós perdemos. Não vem de uma conta bancária, nem de um contrato de seguro. Vem do conhecimento de que você tem habilidades que funcionam, que criou um sistema que o sustenta, que você não está desamparado. Essa segurança muda tudo. Você toma decisões a partir de uma posição de força, não de medo ou falta. Pode correr riscos porque tem uma rede de segurança. Pode dizer não a coisas que não são boas para você, porque não é completamente dependente. Você é mais livre, e a liberdade começa com a capacidade de prover as próprias necessidades básicas. Estamos em um ponto de virada. Os sistemas que nos alimentam são mais frágeis do que a maioria das pessoas imagina. Cadeias de suprimentos longas e complexas, dependentes de petróleo barato, de condições políticas estáveis, de clima previsível. Os extremos climáticos estão aumentando. Secas, inundações, quebras de safra. Os solos estão erodindo mundialmente mais rápido do que podem se regenerar. Monoculturas, vulneráveis a pragas e doenças, estão colapsando. Ao mesmo tempo, a população mundial está crescendo. A demanda por alimentos está subindo. Você não precisa ser um pessimista para ver que estamos indo em direção a desafios. Mas você também não precisa entrar em pânico, porque existem soluções. Soluções práticas e aplicáveis. Pessoas que cultivam sua própria comida fazem parte dessa solução. Cada jardim produtivo alivia um pouco o grande sistema. Cada pessoa que tem habilidades torna a sociedade um pouco mais resiliente. Você é uma dessas pessoas. Caso contrário, não estaria aqui, não teria ouvido até este ponto. Você sente que algo está errado, que nos tornamos vulneráveis, e está procurando respostas, formas de fazer algo. O conhecimento que lhe dei hoje é uma dessas respostas. Rugelculture não é algo novo. É um conhecimento antigo, testado ao longo de séculos, comprovado em tempos que foram mais difíceis que os nossos.
Mas está quase esquecido porque não pode ser comercializado. Porque ninguém ganha dinheiro quando você constrói um sistema com galhos do seu jardim que funciona melhor do que qualquer coisa que queiram lhe vender. É por isso que é tão importante que você compartilhe este conhecimento. Compartilhe este vídeo com todos que têm um jardim, que estão pensando em autossuficiência, que querem entender que existem alternativas. Escreva nos comentários se você já tem experiência com canteiros de Rugelkultur, se tem dúvidas, se vai tentar algo. Esta comunidade aqui prospera quando compartilhamos conhecimento, apoiamos uns aos outros e mostramos que existe outro caminho. Um caminho que é mais antigo do que a cultura de consumo em que vivemos. Um caminho que funcionava quando nossos bisavós viviam e que ainda funciona hoje. Talvez até melhor, porque podemos combiná-lo com o entendimento moderno. E se você aprecia isso, se quer mais desse conhecimento, inscreva-se no canal agora. Cada inscrição mostra que existem pessoas que querem soluções reais, não apenas entretenimento, que estão prontas para aprender, para trabalhar, para investir na sua própria independência, que entendem que o futuro não é construído por corporações, mas por indivíduos que assumem a responsabilidade. A decisão é sua. Você pode ignorar este conhecimento e continuar como antes. Comprar canteiros elevados, reabastecer a terra, regar todo o verão, permanecer dependente de produtos vendidos a você. Ou você pode agir. Pode criar um canteiro de Rugelkultur na próxima primavera. Pode começar a construir um sistema que o alimentará quando tudo mais falhar. Pode passar o conhecimento para seus filhos, para seus amigos, para todos dispostos a ouvir. Nossos antepassados deixaram-nos este conhecimento. Não em livros, não em universidades. Na forma como viviam, nos sistemas que construíam, em sua capacidade de trabalhar com a natureza em vez de contra ela. Cabe a nós redescobrir este conhecimento, aplicá-lo e passá-lo para a próxima geração. Porque se não o fizermos, ele será perdido. E com ele serão perdidas habilidades que sustentaram a humanidade por milênios. O tempo das desculpas acabou. Não tem espaço suficiente? Um canteiro de Rugelkultur pode ser pequeno. Não tem tempo suficiente? Um fim de semana é suficiente. Não tem dinheiro suficiente? Não custa quase nada. Não tem conhecimento suficiente? Você acabou de aprender tudo o que é importante. A única questão é: você está pronto para agir? Construa seu primeiro canteiro de Rugelkultur. Cometa erros. Aprenda com eles. Melhore na próxima vez. E em 3 anos, quando estiver sobre o seu monte e colher mais tomates do que consegue comer, quando notar que não rega há semanas e tudo ainda está florescendo e prosperando, quando segurar a terra em suas mãos e sentir como ela está viva, cheia de minhocas, cheia de micélio fúngico, escura e perfumada, então você entenderá. Então entenderá que os métodos antigos não estão obsoletos. Eles são atemporais. Funcionam tão bem hoje quanto há 100 anos, há 1000 anos. Estão apenas esperando que os redescubramos, que entendamos que a natureza é a melhor professora, que os sistemas reais não precisam ser complicados, apenas inteligentes, que as melhores soluções são muitas vezes as mais simples. Você tem o conhecimento agora, tem as instruções, sabe como funciona, por que funciona e o que observar. O resto depende de você. Pegue este conhecimento, saia, comece. Não amanhã, não no próximo ano, agora. Marque um local no seu jardim. Colete madeira. Planeje seu primeiro canteiro de Rugelkultur. Dê o primeiro passo, depois o próximo, e o outro depois dele. Passo a passo, você construirá um sistema que o alimenta, que o torna mais independente, que mostra a você: você pode fazer isso. Você tem a capacidade de cuidar de si mesmo. Você não está desamparado. Você é capaz. E essa é a percepção mais importante de todas. Não como construir um canteiro de Rugelkultur, mas que você pode, que você é capaz, que não precisa ser dependente, que pode criar sistemas que funcionam.
Essa percepção mudará tudo para você, para sua família, para todos dispostos a aprender. Isso é independência. Isso é liberdade. Se esta história mudou sua visão sobre o potencial oculto do seu jardim, inscreva-se no nosso canal. Nós resgatamos o conhecimento que o mundo moderno quase esqueceu. Vamos plantar o futuro juntos. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve. Mantenha o olhar na Terra e deixe um like para fazer parte deste movimento.